Evite a diálise. Top 8 bebidas naturais para limpar e proteger seus rins. Você já parou para pensar no que aconteceria se seus rins parassem de funcionar amanhã? Essa não é uma pergunta qualquer, é um alerta silencioso. Porque quando os rins falham, o corpo inteiro entra em colapso. E a verdade é brutal. Milhões de pessoas só descobrem que têm problemas renais quando já estão a um passo da hemodiálise. Mas o que é a hemodiálise? É um procedimento extremo, onde uma máquina substitui a função dos rins, filtrando o sangue fora do corpo. Um processo cansativo, doloroso e emocionalmente devastador. Imagine passar 3 vezes por semana, 4 horas por sessão, conectado a tubos e agulhas, apenas para continuar vivo. E sabe o que é mais assustador? Em muitos casos, isso poderia ter sido evitado. Você está cuidando dos seus rins? Ou está confiando que tudo vai dar certo sem fazer nada? Os rins são como guerreiros invisíveis. Eles trabalham incansavelmente, filtrando toxinas, equilibrando os minerais do sangue, controlando a pressão arterial e até estimulando a produção de células vermelhas. Mas mesmo com tudo isso, eles são os órgãos mais negligenciados do corpo humano. E quando eles adoecem, o preço é alto. Hipertensão descontrolada, inchaço crônico, cansaço extremo, dores nos ossos, infecções constantes e o medo constante de depender de máquinas para sobreviver. É por isso que eu digo com convicção: a melhor hora de cuidar dos seus rins é agora. Essa aula que você está prestes a assistir é, sem exagero, uma verdadeira joia rara da saúde natural. Poderia facilmente ser vendida como um curso completo, e ainda assim, valeria cada centavo. Aqui você vai aprender as 8 bebidas naturais mais eficazes para limpar, proteger e regenerar seus rins. Segredos milenares da medicina ayurvédica para a saúde renal que permanecem ocultos para a maioria das pessoas. Os 3 alimentos que funcionam como verdadeiros remédios naturais para os rins e que talvez estejam aí na sua cozinha. E no final, a entrega mais esperada. Uma receita medicinal milagrosa, esquecida pelo tempo, mas redescoberta por quem busca viver com saúde de verdade. Uma receita com poder curativo real, capaz de transformar a função renal e devolver vida aos seus rins. Essa é a aula que vai abrir seus olhos. Vai te dar o poder da escolha. A escolha de se cuidar agora, para não sofrer amanhã. Então eu te peço, se você valoriza a sua vida, pause esse vídeo agora e escreva nos comentários uma frase que carregue sua fé. Escreva com força: a vida é um presente de Deus. Aqui abaixo nos comentários. E compartilhe esse conteúdo com pelo menos 3 pessoas que você ama. Porque saúde é algo que não se guarda. Saúde se compartilha. Antes de te mostrar as 8 bebidas naturais mais poderosas para proteger seus rins, eu preciso que você entenda uma coisa essencial. O papel que esses 2 pequenos órgãos exercem na sua vida é muito mais grandioso do que você imagina. Imagine o seu corpo como uma grande cidade, uma metrópole movimentada, cheia de ruas, casas, empresas, energia e pessoas. Nessa cidade, há um serviço que ninguém vê, mas que é absolutamente vital: a coleta e o tratamento do lixo. Sem ele, tudo entra em colapso. Os seus rins são exatamente isso: os coletores e purificadores da sua cidade interna. Todo dia, eles filtram o seu sangue como se fossem usinas de purificação, separando o que presta do que precisa ser eliminado. São mais de 180 litros de sangue filtrados diariamente, num trabalho silencioso e contínuo. É como se eles limpassem todas as ruas, avenidas e praças do seu corpo, 24 horas por dia, sem pedir nada em troca. Mas não para por aí. Além de eliminar toxinas, os rins mantêm os níveis ideais de água e sais minerais no corpo, como o cálcio, o sódio e o potássio. Isso regula a pressão arterial, o equilíbrio ácido-base
e até influencia na força dos seus ossos e na produção de hormônios vitais. Eles também são os responsáveis por ativar a vitamina D e por estimular a medula óssea a produzir glóbulos vermelhos, ou seja, até o seu sangue precisa deles para existir. Agora imagine essa cidade sem coleta de lixo. O que aconteceria? O acúmulo de sujeira contaminaria tudo. As ruas seriam tomadas por entulho. A água ficaria podre. Os moradores adoeceriam. Esse é o corpo quando os rins adoecem. Toxinas se acumulam. O sangue se envenena. A pressão descontrola. O cansaço domina. E pouco a pouco, você se apaga por dentro. Então, cuidar dos rins não é apenas uma escolha. É uma prioridade. É a base silenciosa de uma vida longa, ativa e cheia de vitalidade. E é exatamente por isso que agora você vai descobrir quais são as bebidas naturais que funcionam como faxineiras dessa cidade interna. Bebidas simples, acessíveis, mas incrivelmente poderosas para manter seus rins limpos, fortes e saudáveis. Primeira bebida, água de salsa. A salsa não é apenas um tempero. É um diurético natural poderosíssimo. Ela estimula os rins, aumenta a produção de urina e ajuda a eliminar toxinas acumuladas. Como preparar? Ferva meio litro de água, desligue o fogo e adicione um punhado de folhas frescas de salsa. Tampe e deixe em infusão por 15 minutos. Coe e beba ao longo do dia. Melhor horário: manhã e tarde. Tempo de uso: até 21 dias seguidos. Depois, faça uma pausa de 7 dias. Cuidados: evite o consumo em excesso se estiver grávida ou com pressão muito baixa. Segunda bebida: chá de dente de leão. Essa planta é um dos maiores aliados dos rins. Ajuda a limpar, combater inflamações e proteger contra infecções urinárias. Como preparar? Use uma colher de sopa da raiz ou folhas secas para cada xícara de água quente. Deixe infundir por 10 minutos. Coe e beba morno. Melhor horário: manhã e fim da tarde. Tempo de uso: 20 dias seguidos, com intervalo de 10 dias antes de repetir. Cuidados: se estiver usando medicamentos diuréticos ou lítio, consulte um profissional. Terceira bebida: suco de cranberry natural. O cranberry é conhecido por prevenir infecções urinárias, mas também ajuda a manter os rins livres de bactérias e cristais. Como consumir? Prefira o suco puro e sem açúcar, encontrado em lojas naturais. Consuma um copo por dia. Melhor horário: após o almoço. Tempo de uso: pode ser usado de forma contínua, alternando com outras bebidas. Cuidados: evite em excesso se você tem tendência à formação de cálculos por oxalato. Quarta bebida: água com limão em jejum. Alcaliniza o corpo, estimula a função renal e ajuda a dissolver pequenos cálculos. Como preparar? Esprema meio limão em 200 ml de água morna. Beba em jejum, logo ao acordar. Tempo de uso: até 30 dias seguidos. Cuidados: evite se tem gastrite severa. Quinta bebida: chá de cavalinha. Um dos mais potentes diuréticos naturais. Combate retenção de líquidos, limpa os rins e reduz inflamações. Como preparar? Ferva uma colher de sopa da planta seca em meio litro de água por 5 minutos. Coe e tome ao longo do dia. Melhor horário: entre as refeições. Tempo de uso: no máximo 15 dias seguidos. Cuidados: evite durante a gravidez ou se tiver insuficiência renal avançada. Sexta bebida: suco de melancia com hortelã. Hidratante, diurético e rico em antioxidantes. Limpa os rins e reduz a pressão sobre eles. Como preparar? Bata 2 fatias grandes de melancia com folhas frescas de hortelã e beba na hora. Melhor horário: tarde ou após atividade física. Tempo de uso: sempre que desejar, mas evite adicionar açúcar. Sétima bebida: chá de quebra-pedra, usado tradicionalmente para dissolver cálculos renais e facilitar a eliminação de areia nos rins. Como preparar? Ferva uma colher de sopa da erva em 250 ml de água por 10 minutos. Coe e tome morno.
Melhor horário: manhã ou antes de dormir. Tempo de uso: 14 dias, com intervalo de 14 dias antes de repetir. Cuidados: não use de forma contínua por muitos meses. Oitava bebida: suco verde com pepino e couve. Rico em clorofila, minerais e compostos alcalinos. Limpa o sangue, reduz a acidez e desinflama os rins. Como preparar? Bata uma folha de couve, meio pepino, água de coco e hortelã. Coe e beba fresco. Melhor horário: de manhã, em jejum ou como lanche. Tempo de uso: pode ser usado até 3 vezes por semana. Essas são as 8 bebidas que podem mudar o destino dos seus rins. Elas são simples, naturais e poderosas. Antes de te entregar a receita medicinal prometida, quero abrir um portal de sabedoria milenar que poucos conhecem. A medicina ayurvédica, com mais de 5.000 anos de história, trata os rins como centros de energia vital e purificação. Eles chamam esses órgãos de vrika e acreditam que a sua saúde física, emocional e energética está profundamente conectada com eles. E agora você vai aprender, de forma prática, como usar esses ensinamentos no seu dia a dia para fortalecer seus rins e prevenir doenças graves. Primeiro ensinamento: fortaleça seu fogo digestivo. Segundo a Ayurveda, todo resíduo tóxico no corpo começa por uma digestão fraca. Esse resíduo é chamado de ama, e quando ele se acumula, os rins precisam trabalhar dobrado para tentar eliminá-lo. Como aplicar na rotina? Antes do almoço e do jantar, tome uma pequena infusão quente preparada com 2 rodelas de gengibre fresco, meia colher de chá de sementes de cominho e meia colher de chá de sementes de funcho. Ferva tudo em 200 ml de água por 5 minutos. Agora, você deve coar e beber morno 20 minutos antes da refeição. Isso vai ativar seu fogo digestivo e reduzir drasticamente a produção de toxinas internas que sobrecarregam os rins. Segundo ensinamento, use o poder do Punarnava. Punarnava Churna é um pó feito da raiz de uma planta sagrada na Índia, com ação diurética, anti-inflamatória e regeneradora dos tecidos renais. Como aplicar na rotina? Misture meia colher de chá de Punarnava em 100 ml de água morna e tome antes de dormir por até 21 dias. Depois, pause por 10 dias e repita o ciclo se necessário. Você encontra esse pó em lojas de produtos ayurvédicos ou naturais especializadas. Se usado com regularidade, ajuda a reduzir inchaços, aliviar pressão nos rins e restaurar a função renal. Terceiro ensinamento: Abhyanga, a massagem que cura os rins. Os rins estão conectados à emoção do medo, e a Ayurveda ensina que, quando acumulamos medo, os rins enfraquecem. Como aplicar na rotina? Uma vez por dia, aqueça um pouco de óleo de rícino ou óleo de semente preta, calonge, e massageie a região lombar com movimentos circulares e lentos durante 5 a 10 minutos. Isso acalma o sistema nervoso, libera emoções reprimidas e fortalece a energia vital dos rins. Quarto ensinamento: respiração que revitaliza os rins. A técnica de Nadi Shodhana Pranayama é uma respiração alternada que acalma a mente, reduz o estresse e melhora a circulação nos rins. Como aplicar na rotina? Sente-se em silêncio, com a coluna ereta. Feche a narina direita com o polegar e inspire pela esquerda. Feche a narina esquerda com o anelar e expire pela direita. Inspire pela direita. Feche e expire pela esquerda. Repita por 5 minutos ao acordar ou antes de dormir. Essa prática simples traz equilíbrio emocional, clareza mental e alívio profundo aos rins. Quinto ensinamento: o ghee medicinal para nutrir os tecidos renais. O ghee é uma manteiga clarificada rica em nutrientes e, quando infusionada com ervas como ashwagandha, guduchi e haritaki, ela se torna um elixir para os rins. Como aplicar na rotina? Você pode adquirir esse ghee medicado pronto ou preparar em casa com orientação adequada.
Tome meia colher de chá pela manhã, em jejum, durante ciclos de 21 dias. Isso nutre os tecidos profundos, fortalece a energia vital e restaura a estrutura renal a longo prazo. Esses 5 segredos da Ayurveda são como mapas de cura para quem quer evitar doenças sérias e restaurar a função natural dos rins de forma inteligente, segura e duradoura. Agora que você já aprendeu bebidas e práticas poderosas, está na hora de incluir no seu prato o que a natureza criou como remédio. Alimentos que tratam os rins de dentro para fora. Primeiro alimento: pepino fresco. O pepino é um dos alimentos mais hidratantes da natureza. Rico em água pura, sílica e potássio, ele facilita a eliminação de toxinas e reduz a pressão nos rins. Forma ideal de consumo: cru, com casca, em sucos verdes ou saladas. Melhor horário: no café da manhã ou no almoço. Evite à noite. Segundo alimento: abóbora moranga ou japonesa. Esse alimento é uma verdadeira dádiva para os rins. Tem ação anti-inflamatória, equilibra os minerais do sangue e ajuda o corpo a liberar o excesso de sódio de forma natural. Forma ideal de consumo: cozida no vapor, assada ou em purês, de preferência com açafrão da terra e azeite de oliva. Melhor horário: almoço ou jantar leve. Terceiro alimento: semente de abóbora. Ela ajuda a prevenir a formação de pedras nos rins, reduz a inflamação e ainda fortalece o trato urinário. Forma ideal de consumo: levemente tostadas, sem sal, uma colher de sopa por dia. Melhor horário: lanche da manhã ou da tarde. São alimentos simples, acessíveis, mas quando usados com consciência, podem ser mais eficazes que muitos medicamentos. Agora que você já aprendeu as bebidas, os alimentos e os segredos milenares para cuidar profundamente dos seus rins, chegou o momento mais aguardado desta aula. Vou te entregar uma receita ancestral, vinda diretamente das raízes da medicina ayurvédica, utilizada há séculos por terapeutas e curandeiros na região sul da Índia. Essa receita era conhecida pelos antigos como Vrika Rasayana, que significa rejuvenescimento dos rins. Hoje, ela ressurge como o Elixir Vrika, uma bebida simples, poderosa e profundamente restauradora. Essa fórmula era tradicionalmente oferecida em processos de purificação corporal, principalmente para pessoas com sinais claros de sobrecarga nos rins, como inchaços, urina turva, dores lombares, infecções urinárias constantes e cansaço persistente. Promove a limpeza profunda dos rins, aumenta a produção natural de urina, dissolve cristais e previne pedras, combate inflamações e infecções urinárias, equilibra minerais no sangue e restaura a energia vital do corpo. Ingredientes do Elixir Vrika: meio pepino com casca, uma fatia de abacaxi fresco, 5 folhas de hortelã, meia colher de chá de cúrcuma em pó, 200 ml de água de coco natural, suco de meio limão e uma pitada de cominho em pó, opcional. Bata todos os ingredientes no liquidificador até formar um suco homogêneo. Coe, se desejar, e beba imediatamente, ainda fresco. Melhor horário para consumir: pela manhã, em jejum, ou à tarde, entre as refeições. Tempo de uso recomendado: 15 a 21 dias seguidos. Depois, faça uma pausa de 7 dias e repita o ciclo, se necessário. Cuidados importantes: se você estiver em tratamento médico, tomando medicamentos de uso contínuo ou tiver qualquer condição renal já diagnosticada, consulte o seu médico antes de iniciar esta ou qualquer receita natural. Respeitar o seu corpo e seu momento é parte essencial do processo de cura. O Elixir Vrika não é apenas um suco. É um símbolo de retorno à cura natural, à sabedoria dos povos antigos e ao respeito profundo pelos seus próprios rins. Este remédio natural que você acabou de conhecer é só uma pequena amostra do que a natureza pode fazer por você. Existem muitos outros tão poderosos quanto esse, mas infelizmente
A maioria das pessoas não sabe como usá-los, ou nem imagina que eles existem. O conhecimento sobre curas naturais, que já ajudou milhares de pessoas ao longo das gerações, está se perdendo. Mas se você tem interesse em cuidar da sua saúde de forma mais natural, segura e acessível, eu tenho algo muito especial para te apresentar. Estou falando do livro dos Remédios Perdidos, um material respeitado, criado por um dos maiores especialistas em plantas medicinais do Brasil, o professor Jaime Bruning. Ele dedicou mais de 50 anos da vida dele para estudar como a natureza pode curar o corpo, fortalecer a imunidade e devolver o bem-estar. Esse livro traz tudo o que você precisa saber para cuidar da sua saúde em casa, de maneira simples e natural. Ele ensina como fazer banhos para limpar o corpo de toxinas, como tratar mais de 200 doenças com soluções naturais, como usar a argila para curar inflamações e dores, e mostra fotos de mais de 140 plantas medicinais, para que você consiga reconhecer e usar com segurança. Além disso, você vai aprender 13 receitas de remédios naturais que podem te ajudar no dia a dia, e também dicas para melhorar a mente e as emoções. É um conteúdo completo, fácil de entender, feito especialmente para pessoas que querem viver melhor, com mais saúde e menos remédios químicos. E agora vem a melhor parte. Conseguimos uma condição especial para você ter acesso a tudo isso. Por apenas 12 parcelas de R$ 6,70, ou uma única parcela de R$ 67, você garante acesso vitalício à parte teórica e prática do livro, além de uma palestra exclusiva do professor Jaime, com os principais ensinamentos que ele reuniu ao longo de toda a sua vida. Menos de R$ 10 por mês para ter esse conhecimento valioso nas mãos. É um investimento pequeno que pode trazer um benefício enorme para você e para sua família. Mas atenção, essa oferta é por tempo limitado. Não sei por quanto tempo ela vai continuar disponível com esse valor tão baixo. Por isso, se você sente que chegou a hora de cuidar de você de forma natural, esse é o momento certo para agir. Clique agora no link da descrição ou no primeiro comentário deste vídeo e garanta seu exemplar do livro dos Remédios Perdidos. Cuide da sua saúde com sabedoria, com a força da natureza e com o conhecimento que atravessou gerações. Não deixe para depois. O melhor momento para começar é agora. Nós chegamos ao final dessa aula, e se você chegou até aqui, saiba que você já deu um passo enorme na direção da sua cura. Hoje, você aprendeu que os rins não são apenas filtros do corpo, mas guardiões silenciosos da sua saúde e da sua vida. Você descobriu as 8 bebidas naturais que limpam, desinflamam e revitalizam seus rins. Aprendeu segredos milenares da medicina ayurvédica que quase ninguém conhece. Conheceu 3 alimentos simples que funcionam como remédios naturais. E recebeu o Elixir Vrika, uma receita medicinal ancestral com grande poder de cura. Mas saber tudo isso não basta. O verdadeiro poder está em colocar em prática. Talvez você já tenha enfrentado dores, doenças, diagnósticos difíceis, ou esteja passando por isso agora. Mas existe algo maior sustentando tudo isso. Você ainda está aqui. E se você está aqui, é porque a vida ainda tem um plano para você. Cuidar da sua saúde é uma das formas mais sinceras de agradecer a esse presente que é viver. Seu corpo é a sua casa sagrada. É onde mora sua alma, sua fé, sua força e sua missão. Por isso, antes de sair desse vídeo, eu quero te pedir 2 coisas muito simples, mas muito poderosas. Primeiro, se você chegou até aqui e achou esta aula útil, deixe a frase "A vida é bela" aqui abaixo nos comentários. Quando você escreve isso, você manifesta a cura. Segundo, compartilhe essa aula com pelo menos 3 pessoas que você ama. Pode ser sua mãe, seu pai, seu avô, um amigo querido, porque saúde se compartilha. E talvez essa aula possa salvar a vida de alguém que você ama. E agora me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo?
Saber até onde essa mensagem está chegando me inspira a continuar esse trabalho. E por fim, se essa aula foi boa para você, me diga, que nota você daria de 0 a 10? Eu espero de coração que tenha